Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É uma felicidade estar aqui hoje, ainda mais para falar de um tema tão importante, num momento tão único que nós estamos vivendo, né? Então, venho aqui fazer para vocês esse convite de reflexão, tá? Para nós harmonizarmos nossos pensamentos, hoje vamos fazer diferente, tá? Nós não vamos ler uma página para harmonizar os nossos pensamentos, nós vamos colocar aqui uma música para ajudar nessa harmonização. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Trago a marca de quem me criou e comigo tenho o seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Nem o temporal, nem o temporal, vá pra longe de mim. e serei bem feliz. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Trago a marca de quem me criou e comigo tenho o seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Medo, 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 vá pra longe de mim. Nem o temporal, Meu destino eu mesmo vou fazer e serei bem feliz. E assim, após essa música que nos motiva, que nos harmoniza, convido a todos que possamos, nesse momento, unir os nossos corações, unir os nossos pensamentos e elevá-los até Jesus, através da espiritualidade amiga. Divino irmão, louvamos a Ti e agradecemos a oportunidade desse momento, oportunidade de refletirmos sobre o Seu Evangelho, oportunidade de refletirmos sobre os nossos sentimentos. Pedimos permissão, Jesus, para iniciarmos esse singelo encontro de hoje na certeza do porvir, na certeza que só o amor, esse amor incondicional que Tu nos apresentou, nos libertará. Gratidão, Jesus, pela oportunidade. Jesus,
Nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos. A Ti, Jesus, entregamos nossas vidas e salva-nos através do trabalho redentor. Que assim seja, graças a Deus. Medo, 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 vá para longe de mim, né? Poder falar sobre esse tema, né, que nós separamos hoje. Só é solitário quem não é solidário. Meu Deus, olha a afirmação da Joana. Dá até medo poder comentar, né? Então, vamos deixar o medo de lado para podermos refletir um pouquinho sobre isso. E por que na nossa música de abertura nós estamos falando sobre o medo, né? Já que o assunto é sobre solidão. Olha que interessante essa afirmação que Joana coloca no livro O Homem Integral, né, que foi psicografado por Divaldo Franco. Espectro cruel que se origina nas paisagens do medo, a solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Então, para falar de solidão, nós temos que falar dos 4 gigantes da alma, que está lá nesse mesmo livro, O Homem Integral, né? Joana relaciona 4 gigantes da alma que todos nós temos. E eu gostaria de começar falando desses 3 antes da solidão, né? Que é a rotina, a ansiedade, o medo e também a solidão, né? Todos nós temos, todos nós. A questão está na quantidade, a questão está no cuidado, né? Se nós formos falar da rotina, por exemplo, né? A gente vai perceber que rotina é importante. Rotina é sinônimo de organização, não é? Criar uma rotina de trabalho, uma rotina de atividade, é uma forma de organizar o nosso dia, né? A questão, novamente, está na quantidade. Às vezes, nós tratamos a rotina como prisões. Temos dificuldade de sair desses esquemas que nós mesmos criamos, né? Às vezes, a vida nos traz oportunidades, uma nova paisagem, por exemplo, profissional, uma nova oportunidade de, por exemplo, nos envolvermos, por exemplo, num trabalho voluntário, e o medo de sair da rotina, o medo sempre está junto, eu vou falar sobre isso, mas o medo de sair da rotina, muitas das vezes, faz com que decidamos desistir de um novo projeto, né? Então, a rotina é a primeira observação que a Joana faz como gigante da alma. A ansiedade, nossa, ansiedade. Muitos dizem que a ansiedade é o mal do século, né? Que é a grande causa da depressão, né? A ansiedade, ela não é ruim também. Da mesma forma, a ansiedade é uma forma que o nosso organismo, né? Nós, né, enquanto espíritos, junto com o nosso cérebro e organismo, nos prepara por algum evento importante. Então, por exemplo, eu gostaria de lembrar, né? Por exemplo, novamente, eu tenho uma atividade para acontecer, de repente, amanhã, cada vez que vai chegar cada vez mais próximo do horário, vai pitando aquela ansiedade, né? O coração começa a bater um pouco mais rápido, às vezes dá suor nas mãos, e aí a gente fica, na verdade, em alerta. Não deixa de ser um alerta do organismo, do corpo, né? E aí, novamente, com a ansiedade, nós podemos nos preparar, junto com o medo, nós podemos nos preparar para essa atividade. Se nós não tivéssemos ansiedade, de repente nós poderíamos ser indiferentes àquela determinada situação, não é? E não tratar com o devido carinho que aquela situação merece. Uma entrevista de emprego, um encontro amoroso, um estudo, uma palestra, né? Na verdade, uma prova. Então, a ansiedade ela não é ruim. A questão, novamente, está na quantidade, não é? E junto com a questão da velocidade, nós estamos na era da informação. Então, pela informação ser importante hoje em dia, às vezes dá uma sensação que tudo é muito rápido, né? Uma coisa acontece lá na Rússia, em alguns segundos nós estamos sabendo, estamos acompanhando uma Olimpíada do outro lado do mundo agora, né? Está acontecendo ao vivo, né? Já há muito tempo isso acontece, mas parece que cada ano,
cada vez que a tecnologia vai evoluindo, nós conseguimos ter, é como se nós estivéssemos presentes, né? Dentro de um evento que acontece do outro lado do mundo, né? Então, essa tecnologia, essa velocidade, ainda valoriza ainda mais as nossas ansiedades. Nós estamos muito rápidos, nós estamos deixando de parar e ouvir um pouco a nossa respiração, perceber onde nós estamos, perceber o nosso ambiente, quem está próximo de nós. Então, também a ansiedade, na sua quantidade, ela vai proporcionar, às vezes, até sensações no nosso corpo físico que parece que nós estamos tendo um descontrole, né? O que, na verdade, nada mais é do que sentarmos, pararmos, pisarmos no freio das nossas vidas e respirarmos fundo, né? E entendermos o que está acontecendo. E aí vem o terceiro gigante da alma, que é o medo. Né? Parece que o medo está ligado a todos eles. Né? A ansiedade provoca medo, o medo provoca, como disse aqui na Joana, a questão origina, né? É originado a solidão, o sentimento de solidão é originado pela questão do medo. O medo é ruim? Vamos parar para pensar. O medo não é ruim também. O medo também, assim como a ansiedade, nos prepara para uma atividade. Ora, nós estamos numa época de pandemia, por exemplo. Imagina se nós não tivéssemos medo, se nós fôssemos sem medo, né? Olha como é que seria a nossa rotina. Nós não teríamos preocupações, nós não teríamos cuidados, nós não estaríamos nos preparando, de repente, para lidar com uma situação tão inusitada. Não é? Então, o medo, dizem até que os mais corajosos são aqueles que sabem trabalhar o seu medo. Todos sentimos medo, todos. Novamente, vem o problema da quantidade. Dependendo do não cuidado, o medo nos paralisa. O medo nos faz a não agirmos, vamos dizer assim. Né? O medo, além de provocar a ansiedade, o medo também provoca também a depressão, provoca a sensação de solidão. Tá? Então, eu quis começar analisando esses três gigantes, junto com a solidão, para nós percebermos como nós precisamos olhar para os nossos sentimentos. E como olhar para os nossos sentimentos? Né? Daqui a pouquinho eu falo da solidão. Né? Eu vou deixar a solidão um pouquinho mais para frente, que é, de certa forma, o nosso assunto de hoje. Né? Então, eu queria comparar para vocês a nossa casa mental como o nosso lar, nossa casa que nós moramos. Vamos fazer uma comparação, fazer um símbolo para te ver como isso é interessante? Como é que a nossa casa que nós moramos vamos dizer assim, uma casa símbolo, como é que ela funciona, né? Quando nós entramos na nossa casa, nós temos a sala de estar, né? Aquela sala onde nós recebemos as pessoas, não é? De estar. Então, a pessoa quando chega, uma visita quando chega na nossa casa, o primeiro lugar que ela passa é pela sala de estar, né? E ali, de repente, fazendo uma comparação com a nossa casa mental, é a nossa aparência, é como nós queremos ser vistos pela sociedade, né? E às vezes, por medo do julgamento, medo da comparação, medo da opinião alheia, por vezes nós deixamos nossa sala de estar, ou seja, a nossa aparência, não refletindo necessariamente aquilo que somos. A psicologia fala, né, que nós usamos personas, né, máscaras, vamos chamar assim, né, ou que, de repente, na verdade, nós nos preservamos, mas não deixa de ser ruim isso. A questão está, novamente, na forma como estamos tratando, a importância que estamos dando a esse culto dessa aparência. Né? Como muitos dizem, né, ainda falando sobre depressão, a depressão não tem rosto. Quando dizem que a depressão não tem rosto, nós queremos dizer justamente que nós podemos estar em sociedade rindo e estarmos ao mesmo tempo tendo uma luta grande com a depressão. As pessoas só estão vendo nossa sala de estar. O nosso quarto, por exemplo, poderia ser comparado com a nossa intimidade. O nosso espaço, que é só nosso, ou das pessoas mais íntimas que convivem com a gente. Né? Aí sim, nesse momento,
as máscaras, a persona, fica um pouquinho de lado, né? Não dá para trazer a sala de estar para o quarto, né? Por mais que você leve um pouquinho, dê uma enfeitada, depois de um tempo X, né? Passamos a mostrar quem verdadeiros somos, quem somos, na verdade, né? Verdadeiramente. E aí também, aí eu quero tocar num ponto interessante, que é o porão, o sótão, aquela área que nós guardamos tudo aquilo que não estamos querendo usar, né? Ou que nós não estamos querendo ver. Tudo aquilo que a gente não quer ver, a gente joga no porão, né? E aí esse porão, muitas pessoas acabam fazendo que esse porão vire até um calabouço, uma prisão, né, dos sentimentos, trazendo para a nossa casa mental, né, o nosso inconsciente, subconsciente, queira dar o nome que for. Mas a gente acaba, na verdade, tentando, de alguma forma, esconder esses sentimentos numa área, num local na nossa mente que ela não apareça, por medo, muitas das vezes. Olha o medo novamente aqui, ditando como nós estamos agindo, né? E aí, isso, de certa forma, tem a ver com aceitação, né? Tanto a ansiedade, o medo, a sensação de solidão, quanto os diversos sentimentos, a raiva, né? O orgulho, e aí podemos ficar ditando aqui a noite toda sobre sentimentos, mas a essência é uma só. Tudo aquilo que a gente não quer enfrentar, a gente guarda, a gente esconde, a gente deixa lá nesse porão da nossa casa mental, né? Só que tem uma questão, né? Esse porão, ele tem um espaço físico, não é? Ele é delimitado, né? Tanto o porão da nossa casa, quanto o porão da nossa casa mental, né? E aí, a gente precisa entender que nós precisamos trabalhar esses sentimentos. Mas vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Ainda temos outro exemplo para podermos falar sobre isso. Não sei se muitos viram, fica aqui o convite para assistir o desenho, a animação chamada Divertidamente, né? Divertidamente é uma animação, um desenho bem interessante que fala um pouquinho sobre isso, sobre os nossos sentimentos, né? E nessa animação, ele fala sobre a tristeza, né? A luta que os sentimentos que a pessoa tem, que nós temos, de esconder nossa tristeza, de não aceitar essa tristeza. E aí, ao não aceitarmos, na verdade, a gente está deixando de lado um momento importante da nossa experiência, porque ter momentos de tristeza, com certeza, faz parte daquilo que nós somos. Então, não adianta a gente aceitar o lado bom e esquecermos aquilo que a gente não quer aceitar, né? E aí, vamos entrar um pouquinho nessa questão da solidão, né? Olha o tema de hoje. Eu sempre tive dificuldade de entender essa afirmação da Joana. Essa afirmação é da Joana de Ângeles. Só é solitário quem não é solidário. Eu lia isso e pensava assim, meu Deus do céu, só é solitário quem não é solidário. Aí eu parava, pensava, porque eu, em vários momentos, já senti o incômodo da solidão. E, por outro lado, sempre me achei uma pessoa solidária. Pô, mas é a Joana falando, né? Não é o Ricardo falando, não é o fulano, o ciclano, é a Joana. E aí eu comecei a entrar numa busca de tentar entender, né? De tentar compreender um pouco essa afirmação. Mas para a gente ter a resposta, falar a resposta, ou uma sugestão de resposta, melhor dizendo, a gente precisa entender o que é solidão. Talvez nós nem precisássemos, né, nós nem precisaríamos definir solidão, né? Porque muitos de nós já sabemos o que é senti-la na pele, né? Uma solidão que vem através de uma atividade de relação com alguém, ou a falta de atividade de relação com alguém. Às vezes parece que o silêncio faz um barulho que nos incomoda, o barulho do silêncio,
como se aquele momento que nós estamos nos sentindo sozinhos, não é? Aquilo incomodasse. Às vezes acontece de madrugada isso, né? Às vezes acontece lá, né? O sono foi embora, vem talvez por causa da ansiedade, por causa do medo, a sensação de solidão aparece. E aí eu gosto de falar sensação de solidão, porque muitas das vezes esse sentimento de solidão, ele não está relacionado a fisicamente com quem nós estamos, ou se não estamos com ninguém. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós estamos muito bem acompanhados, mas estamos nos sentindo sós. Muitas das vezes nós não estamos com ninguém e não estamos nos sentindo só. Então, justamente essa sensação é um estado do nosso espírito, não é? Então, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram pensamentos, e aí a nossa cabeça começa a fervilhar com uma série de pensamentos, começamos a sentir uma série de reações em cima desses pensamentos, e aí um deles é a sensação da solidão, não é? Nesse momento de pandemia, por exemplo, principalmente no ano passado, de 2020, onde não estávamos acostumados com o que estava acontecendo, no início veio a questão do medo, veio a pandemia, veio a necessidade do isolamento social, e nós não tínhamos noção do tempo que isso ia levar. Nós tínhamos a esperança que isso, na verdade, não iria demorar, né? Então, nós fizemos projetos para curto prazo, só que esse curto prazo chegou. Aí, depois veio o médio prazo chegou. E até aqui estamos falando sobre isso, temos que sobreviver a isso. Mas lá no início, principalmente no início, a solidão bateu mais alto, né? Porque nós entendemos que era importante fazer o isolamento social, principalmente com os nossos amigos da terceira idade, da melhor idade, né? Porque era justamente o foco onde a doença, onde o vírus pegava, pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, né? E aí nós deixamos os nossos pais, os nossos avós em isolamento, né? Por uma questão de sobrevivência. E eles sentiram muito. Eles sentiram muito. E sentem até hoje, de certa forma, né? E, de certa forma, isso é importante para nós refletirmos, porque, de repente, nós já fazíamos isso muito antes da pandemia, quando nós deixávamos de visitar os nossos pais, quando nós deixávamos de não dar importância a estarmos perto deles, gerando solidão, né? Vamos lembrar, a psicologia fala muito do ninho vazio, né? O ninho vazio é quando os nossos filhos, eles chegam num estado da vida deles, onde eles vão seguir. É natural, faz parte do progresso, né? Do ser humano, né? Eles vão constituir as suas famílias, ou eles vão, de certa forma, entrar num projeto, muitas das vezes nem, de repente, para constituir uma família, mas talvez por uma questão profissional, ou até por querer realmente cortar esse cordão umbilical que eles tinham, tanto de forma material, né, financeira, quanto de forma psicológica, com os seus progenitores, ou com seus pais, com seus responsáveis, não necessariamente pais e mães, pode ser avós, ou padrinhos, ou tios, não é? Enfim. O passarinho cria asas e voa. E aqueles que dedicaram tanto o seu tempo, né? Que se dedicaram tanto nessa obra, nessa missão que é a educação de um outro ser, como eles ficam, né? Então, esse momento é um momento onde talvez a solidão ela fale mais alto, ou que ela venha para ressignificar as nossas atitudes, ressignificar, dar um novo sentido. Qual é a minha próxima missão? Percebam a fala da Joana. Só é solitário quem não é solidário. E aí percebam o que nós estamos falando agora aqui. Ressignificar as nossas atitudes. Não é? Daqui a pouco vai começar a aparecer a resposta. Não é? E aí é uma forma aí de lidarmos com a sensação da solidão. Não é? Posso, de repente, trazer aqui um outro exemplo, né?
Eu vou pegar aqui uma parte para ler do livro da Joana, ainda, O Homem Integral, que fala o seguinte: a sociedade competitiva, junto com a promoção da mídia, que valorizam quem se destaca materialmente, dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada. Olha que interessante. Continuando ainda o livro, ela fala o seguinte: quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado e recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante, no comportamento social, receber e ser recebido, como forma de triunfo. E o medo, olha o medo novamente, e o medo de não ser lembrado das rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo de si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem calor sincero das amizades, nessas áreas sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, de não ter com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Olha como a Joana, ela toca fundo, não é? Na sua afirmação, não é? E tem tudo a ver com esse momento atual, né? Parece que ela está escrevendo quando ela escreveu esse livro junto com o Divaldo, parece que ele se arrepia hoje, né? Lembrando novamente, eu lendo essa parte, me veio novamente essa questão das mídias sociais, né? Essa questão do culto à imagem, do culto de não querendo menosprezar o trabalho da rede social, que é muito importante. O problema não está na rede social. O problema está em nós, nessa importância que nós estamos dando para a rede social, não é? E a gente começa a entrar nas redes sociais e a gente vê assim, caramba, quanta felicidade. A gente olha para fulano A, o fulano B, o ciclano C, todo mundo muito feliz, com um sorriso no rosto. Isso é um dos meus problemas? Eu não tenho essa felicidade que eu estou vendo. O que a gente esquece é que essas fotos projetadas, elas são apenas uma projeção momentânea, que muitas das vezes não reflete o que cada um está vivendo naquele momento, não é? Então é importante, sim, nós refletirmos sobre isso, porque justamente essa comparação da falta de ser bem-sucedido socialmente, vamos dizer assim, e isso, infelizmente, é material, é o ter, não é? Isso traz sensações de solidão, porque aí, quando eu, na verdade, percebo que eu não sou capaz disso, talvez muitas das vezes por causa do meu orgulho, não é? Nós sabemos que nós temos ainda dentro de nós, de todos nós temos ainda o egoísmo e o orgulho, senão não estaremos aqui nesse planeta, né? Graças a Deus o Espiritismo ele veio, de certa forma, também, para deixar isso muito claro para a gente, até para nos colocarmos responsáveis de nós mesmos, não é? E não nos vitimizarmos. E aí, quando o nosso orgulho vem à tona, a gente prefere se afastar, a gente prefere nos colocar numa posição de solidão, sem nos relacionarmos, ou sem nos expormos. Porque também nós temos um outro problema, que é a questão do julgamento alheio. Talvez mais sério do que esse que está aqui, foi lido. Não é? Nós vivemos numa sociedade que ela ainda não sabe lidar bem com o ideal e o real. Eu gosto muito de sempre lembrar isso. A gente traça na nossa vida uma linha, aqui em cima, ó, uma linha. Essa linha aqui a gente chama de ideal. A gente pensa assim, como é o vizinho ideal? A gente traça, isso é inconsciente na nossa cabeça. A gente imagina o vizinho ideal. A gente olha para o real, e o real, na verdade, não é aqui, nem nós somos ideal de nada. Nós estamos aqui, é o ideal de cada um. Aí a gente começa a olhar para os nossos vizinhos e começa a cobrar o que está faltando. Cadê minha mão? Daqui, dessa linha de baixo até essa linha de cima. A gente começa a cobrar o que está faltando. Isso não vale só para os vizinhos. Isso acontece com os vizinhos. Isso acontece com os nossos relacionamentos amorosos.
a gente tem amanhã um companheiro, uma companheira, a gente idealiza, né? Como seria a companheira ideal? A gente, na nossa cabeça, a gente coloca lá. Minha companheira ideal deve ser assim, assim, assim. Não vou nem dizer como é que seria a minha. Aí a gente começa, a gente olha para a nossa companheira, a gente olha para ela assim, ó, e ela não é ela não é esse ideal que a gente está traçando. E a gente começa a cobrar o que está faltando nela. Só que a gente se esquece que também nós não somos ideal de ninguém. Vamos imaginar que nós encontrássemos, né? Vamos imaginar que um espírito superior, que está tudo lá, que atende todas as nossas necessidades, né? Olha o nosso egoísmo aqui falando mais alto novamente. Ele ia olhar para a gente, será que ele ia querer nos relacionar com a gente? Se houvesse essa pessoa ideal, essa pessoa perfeita, ela olhar para a gente e falar assim, meu Deus, esse Ricardo aí tem muito problema, né? Eu vou procurar alguém igual a mim, né? Então, isso vale para filho, para companheiro, para irmão, para tio, para pai, para mãe, para todos os relacionamentos, não é? E aí, a gente começa a julgar. Quando a gente começa a ver o que não está faltando, a gente julga as pessoas. A gente pega o problema do outro, a dificuldade do outro, e diminui o nosso olhar. Às vezes nós temos uma pessoa, até de repente, passando um problema, perto da nossa casa espírita, lá na nossa casa espírita, aqui no Luz e Verdade. Nós temos uma pessoa passando por uma dificuldade, a gente começa a julgar essa pessoa. Como se ela, que é espírita, está passando por isso. Olha só o que nós chegamos a fazer. É um julgamento. A gente pega o problema do outro e diminui em cima do nosso ponto de vista. Só que nós não estamos vivendo isso. É muito fácil falar do problema do outro. Isso é tão sério que Jesus falou isso. Quando ele fala da trave do argueiro. Ele fala, Jesus, que a gente está preocupado com o problema com o cisco do outro, mas a gente esquece que tem uma trave na nossa frente que a gente não está vendo. Nós, infelizmente, somos julgadores cruéis com a dificuldade do outro e somos benevolentes com o nosso problema. Quando nós falamos de nós mesmos, nós botamos um mais, um porém, um todavia, entretanto, ao passo que antes, no entanto, apesar disso, em todo caso. A gente, só o mais não basta, só uma vírgula não basta. Nós colocamos motivo para tudo. O que, na verdade, nós precisaríamos fazer o contrário. Nós deveríamos ser, na verdade, benevolente, botar todas essas condições, essas vírgulas, para entendermos a dificuldade do outro, e deveríamos ser julgadores com a nossa. Porque a nossa nós podemos mudar. O que nós podemos valorizar no outro são as conquistas de cada um. Esse real que eu falei aqui, as pessoas elas estão em constante evolução. O Espiritismo fala sobre isso. O Espírito não retroage, ele está evoluindo. A questão é que no nosso julgamento essa evolução é pequena. É só isso. Não é? Eu conheci um psicólogo, eu assisti uns vídeos de um psicólogo que falava sobre isso, que me interessava muito esse assunto, sobre o ideal e o real, e ele tinha um filho, ele tem um filho, na verdade, que tem paralisia cerebral, não é? E ele estava contando num dos seus vídeos que um belo dia eles estavam comemorando que o filho dele conseguiu abrir uma porta. Foi uma festa, porque essa é uma limitação do filho dele. O filho dele tem paralisia cerebral e ele não conseguia abrir porta. Mas ele conseguiu vencer uma dificuldade que ele tinha. Ele conseguiu vencer um limite, uma palavra nem é dificuldade, um limite que ele tinha. Nós estamos agora no momento de Olimpíadas, nós estamos quebrando os nossos limites, nós podemos quebrar os nossos limites das nossas vicissitudes. Nós podemos sim, através do nosso esforço, assim como um atleta associado, motivado com a sua reforma íntima, nós podemos quebrar os nossos recordes. O recorde de uma atitude, vamos dizer assim, sincera, de coração, onde nós aprendemos a perdoar, onde aprendemos a não julgar. Então, voltando ao filho desse psicólogo conhecido, eles estão comemorando uma vitória. Para aquele espírito é uma vitória. Pode ser que para mim, eu falar assim, abrir uma porta, eu sei abrir uma porta. Né? Eu poderia falar isso.
Mas a minha realidade não é a sua realidade. A minha dificuldade não é a sua dificuldade. Muitas das vezes eu tenho dificuldades que você não tem, que vocês não têm. Mas da mesma forma acontece o contrário, vocês têm dificuldades que eu não tenho. Então esse respeito à realidade do outro faz uma diferença grande. Por que eu estou falando sobre isso? O que isso tem a ver com solidão? As pessoas cansam de ser julgadas. As pessoas cansam de ser apontadas. Aí elas se colocam numa posição de solidão. Elas se afastam. Elas passam a não pedir mais ajuda. Porque em vez de elas receberem amparo, em vez de elas receberem acolhimento, elas recebem assim: você deveria fazer isso. Olha, eu acho que você deveria fazer isso. Como se fazer isso fosse a coisa mais fácil do mundo, porque eu não estou passando por esse problema. Novamente, quando eu opino sobre a dificuldade do outro, eu estou diminuindo essa dor ao meu olhar. E isso não é justo. Não é justo com o outro. Então, a solidão também ela se origina disso, não é? Nós precisamos olhar para o nosso próximo com um olhar de acolhimento, com um olhar de atenção, para que nós possamos estender a mão a quem está precisando na hora que a pessoa está precisando, não é? Então, fica aqui a reflexão de como nós podemos ajudar. E aí, sim, a gente vai começar a construir a resposta, não é? Como é que nós vamos lidar com a solidão, tanto nossa, quanto das pessoas que estão à nossa volta? Construindo uma rede de amigos. A rede de amigos talvez seja vamos dizer assim, a atividade mais efetiva que nós temos na hora de enfrentar essas dores da alma, esses gigantes da alma. Não só a solidão, a ansiedade, o medo, a depressão, que acaba sendo filha desses sentimentos, a ideação suicida. Então, quando nós estamos atentos ao nosso próximo, quando nós estamos atentos a quem está precisando, aí sim nós começamos a criar uma possível solução para isso. Se nós não temos a rede de amigos, nós temos ajudas. A sociedade ajuda. Então é sempre importante lembrar. Nós temos a rede científica de amigos, não é? A rede científica é muito importante sempre nós procurarmos uma ajuda médico-psicológica. Porque tem questões que são patologias, que precisam ser cuidadas. A gente tem que vencer esse preconceito de procurar um psiquiatra. A gente julga que o psiquiatra é um médico de maluco. Desculpa o termo, acho que esse termo não existe mais hoje, mas é como está ainda dentro dos nossos preconceitos. E nós não vamos ser tratados. Nós não vamos ouvir um profissional da área da saúde e perceber, de repente, olha, por exemplo, a depressão, em alguns casos, é um desequilíbrio químico. Então, nada que eu faça, se há um desequilíbrio químico, eu preciso de um medicamento para tentar, junto com outras atividades, reequilibrar esse meu organismo. Então, mas também não podemos, de uma forma irresponsável, começar a tomar remédio ali sem uma ajuda médica. A ajuda psicológica, poder criar um projeto de tratamento, de autoconhecimento, usando a ciência como uma parceria, é um diferencial enorme, porque existe uma ciência. Existem linhas, inclusive, dessa ciência que trata sobre nossas dores da alma. Por que não usar esse recurso? A gente vai falar assim, mas falar é fácil, né? Nós não temos condições financeiras. Eu não tenho condição financeira para isso. Até isso, a gente pode tirar positivo da pandemia. A pandemia, ela traz hoje vários profissionais no nosso país fazendo ajuda humanitária, fazendo ajuda psicológica gratuita, principalmente nas faculdades. É só a gente entrar no Google e pesquisar. A gente vai achar uma série de locais que tem, na verdade, ajuda.
psicológica gratuita e online, né? Antes da pandemia, nós tínhamos dificuldade com essa questão do online, né? Essa palavra online, atividade online, estar aqui fazendo uma palestra online, jamais imaginávamos que o Luiz Verdade estaria aqui fazendo uma palestra online, né? Atendimento psicológico online, o Conselho de Psicologia era totalmente limitado com esse tipo de atividade. Se eu não me engano, tinha um limite muito baixo para isso, ou não tinha, nem autorização. Olha os benefícios que nós estamos tendo hoje com o momento que nós estamos vivendo. Tudo depende do nosso olhar. Então, hoje a gente consegue fazer uma atividade de tratamento com um profissional que está em outro estado, que dirá em outro país. Então, fica aqui a rede científica como um caminho importantíssimo para nós. Nós temos ajuda humanitária, não é? Não, peraí, antes da ajuda humanitária eu vou falar da religiosa. Nós temos ajuda religiosa, não é? A nossa casa, ela pode ser considerada, assim como todas as casas espíritas, todos os templos, vamos dizer assim, religiosos, podem ser considerados como rede de amigos prontos para ajudar, não é? Nós temos na nossa casa, por exemplo, o atendimento fraterno. O Luz e Verdade, assim como outras casas, faz atendimento fraterno. Só que por causa da pandemia, ele deu também, o Luz e Verdade, ele deu um passo além, quer dizer, como é que era o atendimento fraterno antes da pandemia? Durante as reuniões públicas, não é? Hoje, nós temos atendimento fraterno por telefone. Você liga hoje para o 2415-7928, né? Eu acho que deve estar até aqui no chat, porque sempre é informado. Esse telefone, na verdade, tem uma equipe de plantão para conversar com você. Conversar sobre uma dificuldade, inclusive a solidão. Poder estar com você, poder ouvi-lo. Muitas das vezes nós não temos com quem nos ouvir. Porque às vezes a gente ouve, a gente quer falar, as pessoas ouvem e vem novamente o julgamento. Vem novamente os dedos apontados. E aí, para evitar, na verdade, nós nos colocarmos em posição de solidão, e eu quero que vocês lembrem da questão do porão, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, não é? Muitas das vezes, a gente deixa de botar esses sentimentos para fora e vamos só guardando. Então, Luz e Verdade está aí, oferecendo um trabalho, né, voluntário, uma atividade, oferecendo uma atividade que está disponível para todos nós. Não é? Nós temos a ajuda humanitária. Não é? Nós temos aqui no Brasil o Centro de Valorização da Vida, CVV, que é o número 188. E o que difere o 188, talvez, do atendimento fraterno do CELV? A grande vantagem do CELV é podermos falar sobre religião, podemos falar da questão espiritual, termos a própria doutrina espírita como consolo, como motivação. O CVV não vai ter isso. Mas o CVV, por exemplo, se essa solidão bater 3 horas da manhã e nós nos sentimos sozinhos, quem sabe até desesperados, ele funciona 24 horas. Então, ter um lugar que a gente possa ligar 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde, qualquer que seja o horário, 24 horas por dia, também é importante. Às vezes, só o fato de falar esvazia, tira a pressão do peito, faz uma diferença. De repente, faz a gente sair do desespero e só isso já está valendo a pena. Então, olha que interessante. O nome disso é solidariedade, meus amigos. Estamos começando a falar o que é solidariedade. Qual é a máxima do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E aí, eu vou começar a responder para vocês a minha opinião sobre como eu entendo essa afirmação da Joana. Tá? Vamos voltar à minha pergunta, à minha reflexão lá no início do nosso estudo de hoje. Eu me sinto, às vezes, sozinho. Mas, por outro lado, eu me sinto solidário. O que faltou para eu entender essa informação, essa afirmação da Joana? Precisamos ser solidários conosco mesmos. Porque às vezes a gente pensa que solidariedade, caridade é com o próximo. A gente esquece de nós. A gente esquece do autocuidado. A gente está, na verdade, achando que fazer caridade é só levar o alimento para quem está com frio, é só levar... a gente até fala assim, irmãozinho, a gente até diminui, fala no diminutivo, como se nós fôssemos maiores que eles. Não é?
e nós esquecemos de fazer caridade conosco mesmo. Não é? Existe um grupo de trabalhadores da nossa casa que sempre bate na mesma tecla com relação às questões do DAPS, né? Da promoção social espiritual da nossa casa, que toda casa espírita tem. Não é só o DAPS, não é só para aquele que está, aquele da família acolhida, não. Às vezes temos um trabalhador que precisa passar pelo DAPS, precisa de uma atenção dos trabalhadores da nossa casa. Mas, às vezes, o próprio trabalhador, ele não se coloca numa posição de pedir ajuda. Quantos trabalhadores, quando não tinha pandemia, faziam tratamento espiritual? Se estavam expostos ali, lidando com a sua vaidade, lidando com o seu orgulho, para falar assim, não, nesse momento eu preciso de cuidado. Porque, na verdade, a coisa funciona assim, ó. Quando eu estou bem, eu posso ajudar. Eu estou bem, então eu posso fazer minhas atividades de solidariedade. Mas, gente, não vamos nos enganar. Nós não estamos bem 100% todos os dias do mês. Alguém acredita nisso? Vamos esquecer aquele ideal um pouquinho? Vamos falar do real? Tem dias que nós não estamos bem. Tem dias que a gente acorda mal, inclusive. Nós precisamos nos aceitar. Nós precisamos olhar para dentro de nós e pensarmos assim, opa, o dia hoje não está bom para mim. Eu tenho que aceitar a minha condição que sou, não é? Eu tenho que aceitar que hoje eu não estou bem. E aí, sabe quem eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que, naquele dia, entender que a pessoa que está precisando de ajuda não é a família acolhida, não é o morador de rua. Também tá, eu sei que também tá. Mas não adianta, eu tenho que estar bem. Então eu tenho que olhar para o Ricardo. Opa, é o dia de cuidar do Ricardo. Não é o dia de cuidar dos amigos do Ricardo. É o Ricardo. E eu não vou mentir para vocês. Vou falar uma verdade. Vai ter dias que eu não vou conseguir fazer isso. Vão ter situações que não basta só eu querer me cuidar. Eu não vou conseguir. Eu tenho que ter a humildade de estender minha mão, de pedir ajuda. Amigo, me ajuda. Eu não estou bem hoje. Olha, eu te ouço todo dia, mas hoje você pode me ouvir? A gente está guardando, trabalhando o nosso orgulho. E a gente está deixando crescer a nossa humildade. A humildade de que não andamos sozinhos. A humildade de que não somos espíritos superiores. Não somos Jesus. Nós somos o real. Eu sou o Ricardo. Com as minhas dificuldades. Com o meu porão lá cheio. Vou começar a mexer nesse porão. Vamos limpar esse porão? Vamos trazer esses problemas para fora? Vamos deixar esse porão limpo? Olha que legal. Vamos começar a arrumar essa casa mental para evitar que ela transborde. Porque, olha, a gente vai escondendo as coisas no porão, no nosso inconsciente. Vai escondendo, vai escondendo. Chega uma hora que o negócio não tem mais espaço. Aí faz sentido para você eu falar que qualquer probleminha, tudo transborda? Não acontece isso. Qualquer probleminha, qualquer gotinha de sentimento, a gente estoura, dá gritos, bravejos, briga com Deus e com o mundo. Aí vai ver o problema, uma coisa pequenininha, mas não é aquilo. Está cheio já. Está pesado. Então a gente precisa entender o seguinte, vamos abrir um pouquinho essa torneira. Vamos olhar para dentro de nós e aquilo que nós não conseguirmos aceitar, aquilo que tivermos com dificuldade, vamos lembrar da ajuda médica psicológica, vamos lembrar do atendimento fraterno do Selvo, vamos lembrar do 188, vamos lembrar dos nossos amigos do Luz e Verdade, dos nossos parentes. Eles vão julgar, mas vamos esquecer. Olha, o Santo Agostinho fala para a gente, prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me corrompem. Santo Agostinho está falando o seguinte, prefiro os que me criticam. Tudo bem, se a crítica for inválida, for injusta, pelo menos eu estou tendo a oportunidade de ouvir, de me ouvir, de olhar para dentro de mim. O meu orgulho vai deixar fazer isso? Se deixar, quem ganha sou eu. Agora, adular, bater palma, eu vou ficar inflado, né? Vou até bater na parede. Vou achar o bambambam. Eu sou o Ricardo, eu sou nada.
Eu sou nada. Então, vamos fazer uma limpezinha lá no nosso... Vamos nos cuidar, não é? E aí, esse ser solidário também passa pela gente. Passa pela gente. Eu preciso, na verdade, entender que os meus pensamentos e sentimentos, eles vão ficar num ciclo em mim e em vocês, em todos nós. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram pensamentos. Às vezes a gente toma atitudes que a gente se arrepende. É pensar, sentir e agir. Guarda esse agir. Não age, não. Não age por impulso. Pensa, sente, divide. Se não estiver conseguindo raciocinar, divide com o próximo. Solidariedade. Seja solidário consigo mesmo ou seja solidário quando o outro te procurar. Quando o outro te procurar, seja solidário, não julgue ele. Só dessa forma você não vai se sentir sozinho. Só dessa forma você não vai ficar sozinho. E tudo isso faz todo sentido. Aprenda a se autoacolher. Aprenda a acolher o outro e se autoacolher. Olha o que Joana fala no livro. Preste atenção. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se de modo a planificar-se com o que é e com o que tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. E ela vem e arremata, né? O homem solidário jamais se encontra solitário. Precisamos aprendermos a nos amar, a nos valorizar. Grande problema da sensação de solidão. Alguém que nos deixou, que nós amamos, que nós não sabemos ficar sem ele. Se a pessoa deixou, quem perdeu foi ela, meus amigos. Não fomos nós. Nós estamos aqui, de braços e corações abertos. Se ela não nos quer, o outro vai nos querer. Por que sofrer pelo aquele que não nos quer dar mais? A gente prende as pessoas, cria esquemas, faz coisas que até nós duvidamos depois que nós fizemos, depois que passa esse ímpeto. Nós temos que nos valorizar. Não é egoísmo isso. Isso é auto-amor. Amor nunca vai ser egoísmo. Não importa a pergunta, o amor sempre é a resposta. Então, nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos colocar que eu não tenho que me preocupar de eu ser amado. Eu tenho que amar. O ser amado é consequência. Se vai amar ou não vai, não tem problema. Eu estou conseguindo amar? Eu estou conseguindo ser pleno em cima disso? É isso que importa. Se eu tenho um filho com problema, se eu tenho uma mãe com problema, eu faço a minha parte, que eu deixe meu coração vazio, sem mágoa, e que eu ame sempre. Né? Então, se eu tenho uma dificuldade com relacionamento com alguém, eu não preciso me sentir sozinho, porque eu tenho amigos. Jesus prometeu o seguinte para a gente. Olha o que Jesus fala. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Preste atenção. Jesus não prometeu para a gente que vai resolver nossos problemas. Vinde a mim, que seus problemas vão ser resolvidos. Ele promete alívio e ele alivia. Alivia. Porque quando nós estamos numa rede de amigos, quando nós estamos acolhidos, como nós nos colocamos na posição de pedir, de receber de coração, quando nos colocamos na posição de nos perdoarmos, também, de aceitarmos que passou, passou. Não adianta, eu não vou mudar o passado, não adianta ficar me remoendo com o passado, só causa ansiedade, só causa medo. Eu tenho que me preocupar com o meu presente. Olha que nome bonito, presente. O dia de hoje é um presente. É um presente que Deus nos dá. E também não precisa ficar muito preocupado com o futuro, não. O futuro, sim, para planejar. Mas não bota o foco lá. O foco é o dia de hoje, é o que eu posso fazer hoje. Hoje, nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos estar aqui. Nós poderíamos estar aqui. Quantos não estão aqui? Nós aqui. Eu e você. Nós escolhemos estar aqui hoje. Então, que a gente possa fazer essas escolhas mais vezes.
a escolha do autoconhecimento, porque estar aqui, na verdade, é uma oportunidade de se autoconhecer. Ora, daqui a pouco, daqui a 5 minutos, vamos começar a iniciação ao Espiritismo. Eu sei que temos colegas da iniciação que estão aqui presentes, não vou dizer nomes, mas eu sei que são vários, nosso grupinho da iniciação. A iniciação é um grupo de estudos que acontece às sextas-feiras, às 9 horas da noite, e domingo, 10 horas da manhã, um grupo que está lá se reunindo no WhatsApp e na plataforma de celular e computador. Não é? Tá lá a informação dessa atividade do CELV está lá no site do CELV, tá? Não pode dizer que não sabe. www.celv.org.br, tá lá. Atividades da casa. Primeira opção, atividades online, por enquanto, né? Onde nós estamos. Tá lá, comenta na iniciação. E se não souber, liga para o CELV e pergunta que com certeza eles vão te ajudar. Então, olha que legal a oportunidade. Sair daqui de um estudo e ir para um outro estudo. Porque o estudo espírita, tá? Ele ajuda a fazer esse mergulho, sair desse raso das aparências e mergulharmos dentro de nós mesmos. Não é só a iniciação, nós temos os estudos sistematizados, o GEL com as segundas-feiras, está tudo lá relacionado, o ESG às quartas-feiras. Então fica aí a oportunidade, tá? Para mim, a resposta é essa. Joana, muito obrigado por essa frase, porque eu entendi que não basta ser solidário com o próximo, aquele próximo que eu acho que eu vou fazer minha caridade só naquele momento. Eu tenho que fazer caridade sempre. Eu tenho que sempre ser caridoso, não só dentro da casa espírita, mas também com todas as pessoas que passam pela minha vida. Porque eu tenho que olhar elas com amor, amar ao próximo como a si mesmo. E eu não posso esquecer desse si mesmo. Eu não posso esquecer de mim. Só dessa forma eu vou enfrentar esses 4 gigantes da alma. E olha que legal, todos os outros sentimentos que me venham a me incomodar. E para terminar, antes da nossa prece, dos agradecimentos finais, eu quero deixar aqui o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu vou deixar para vocês um trabalhinho de casa, né, para vocês lerem. Eu acho que vale muito a pena estar lendo esse capítulo depois desse estudo. Dê uma lidinha no capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te. Seja solidário consigo mesmo. É essa a mensagem que eu deixo para vocês aqui hoje. Muita paz. Muito obrigado pela presença, pela paciência de estarmos aqui, pela escolha, acima de tudo, de estarmos aqui refletindo sobre um tema tão importante no nosso dia a dia, tão atual, até por causa da pandemia que nós vivemos ainda, não é? Então, vamos nesse momento aqui, quero agradecer a presença de todos aqui, de todas as casas que estavam presentes, de todos os amigos, lembrando também que nós temos a iniciação logo depois desse estudo de hoje, tá bom? Vamos agora para a nossa prece de agradecimento. Divino irmão, nesse momento, nós só temos um sentimento em nosso coração: a gratidão, Jesus. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jesus, pelas nossas vidas, pela nossa encarnação, por essa prova ou expiação que estamos, porque sendo prova ou expiação é a oportunidade de tirarmos os nossos males, de expurgarmos as nossas dificuldades, de nos desvencilharmos desses problemas, dessas escolhas errôneas do passado. Obrigado pelas provas do futuro. Obrigado pela oportunidade, pela missão que nós temos, a missão de tarefeiro do seu Evangelho. Obrigado, Jesus, pela missão de sermos os trabalhadores da última hora. A última hora, a hora da transição, a hora da mudança, ela está acontecendo hoje. E nós escolhemos, Jesus, sermos o seu tarefeiro. Obrigado pela oportunidade. E para aqueles que não te conhecem, obrigado por essas doutrinas maravilhosas que deixastes aqui, inclusive o Espiritismo, que acaba sendo uma lanterna
em nossas vidas, uma lanterna em nosso caminho. Tu dissestes que você é a verdade e o caminho. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade da sua presença. Obrigado por nos pegar no colo algumas vezes, sempre que precisamos. Não estamos sós, Jesus. Temos a Ti, não temos solidão. Temos um irmão que nos ama, que nos cuida, que nos ampara, que veio aqui, inclusive, para trazer essa boa nova. E é por isso, Jesus, que agradecemos a Ti. E que nossas graças, que a nossa gratidão seja traduzida, seja convertida no nosso esforço. Porque eu tenho certeza, Jesus, que se nós nos melhorarmos, nós vamos juntos tornarmos, junto a Ti, um mundo melhor com as nossas atitudes. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.